Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de matemática. Continuaremos na aula de hoje com o auxílio e ajuda, contribuição da professora Driele e falando ainda do mesmo assunto que é temperatura, ok? Para continuarmos, nós vamos na página 187 analisar o gráfico que você vai estar observando. No exercício 41 da página 187, diz assim: a professora Luciene mora em Curitiba e deseja passar suas férias em Recife e Macapá. Antes, porém, decidiu analisar a variação climática desses lugares ao longo do ano. Como vocês podem observar no mapa, a professora Adriele vai analisar esse gráfico junto comigo, ok? Então vamos lá. Professora, ele diz assim, a perguntinha da letra A é a seguinte: segundo o gráfico, em que mês houve a maior diferença de temperatura média em graus Celsius entre ambas as capitais? Como a gente pode analisar aqui no nosso gráfico, lá em agosto a gente teve uma diferença de 3,2 graus Celsius, porque a gente subtraiu aqui do Macapá a temperatura de Recife, né? Isso, então, gente, lembrando muito bem o que a professora Adriele falou. Quando nós falamos de diferença, a operação a ser realizada é uma subtração. Muito bem. E números decimais vocês já aprenderam também. Sempre vírgula embaixo de vírgula, ok? Continuando, professora Adriele, qual mês e capital teve a maior temperatura média? Foi em setembro, como a gente vê aqui no nosso gráfico, em setembro, que registrou 27,9 graus em Macapá, onde foi a maior temperatura média. Isso. Aí, sempre, gente, as respostas da professora Adriele, você vai também analisando aí no seu gráfico, você pode ir circulando, usando canetas coloridas, ok? Então, na letrinha C, ele disse assim: de acordo com o gráfico, em que mês houve a menor diferença de temperatura média em graus Celsius entre essas cidades? Foi em março, com a diferença de 0,4. Como a gente fez ali na letra A, a gente também subtraiu a temperatura de Macapá em Recife. Então, a gente teve a diferença de 0,4 graus Celsius. Gente, vocês viram? Só 4 décimos, tá? Então, é assim que você vai colocar aí, não esqueça. Aí, na letrinha D, ele diz assim: em que meses do ano cada capital separadamente apresentou as mesmas médias de temperatura? Em Macapá, a gente, em maio e julho, em Recife foi janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Isso, então, gente, só conferindo lá para vocês. Foi Macapá em junho, e em Recife foi janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, ok? Observa lá no seu gráfico. Agora ele fala assim: ao longo do ano, qual, professora Adriele, das capitais apresentou as médias de temperatura mais baixas? Foi o Recife. Como a gente pode ver aqui no gráfico, olhar algumas temperaturas, Recife registrou as temperaturas mais baixas, né? Isso, muito bem. Agora ele fala novamente em diferença. Diferença, olha que a professora Adriele já deu a dica, nós estaremos fazendo uma subtração. Então ele disse assim: se a diferença entre a temperatura dessas duas cidades no mês de dezembro continuar igual e em janeiro do ano seguinte, em Recife, for registrada uma temperatura média de 31,2 graus Celsius, qual temperatura será registrada em Macapá? Então, professora Adriele, primeiro eles terão que encontrar o quê? A diferença, que foi de quanto? 0,5 graus Celsius, ok? Bom, então se a temperatura em Recife foi de 31,2 e mantiver essa diferença, qual vai ser a temperatura registrada em Macapá? Se a gente aumentar 31,5 mais 0,5, que é a diferença, lá em Macapá vai ser 31,7 graus Celsius. Então, aqui nós não vamos subtrair, aqui nós vamos adicionar a diferença que nós encontramos lá em dezembro, ok? Muito bem. Então, só lembrando, você adicionando 31,2 graus Celsius a mais meio, 0,5 graus Celsius, você encontrará 31,7 graus Celsius, ok? Gente, essa letrinha G, ele diz assim: na sua opinião. Como eu estou com a professora Adriele e ela está nos ajudando, ela irá dar a opinião dela. Preste muita atenção às sugestões da professora Adriele. Diz assim: na sua opinião, professora, que cuidados a professora Luciene precisa tomar a fim de aproveitar suas férias com qualidade, considerando as médias de temperaturas registradas no gráfico? Bom, como nós estamos vivendo num tempo agora aqui de pandemia, os cuidados, né, são um pouquinho maiores.
Hoje a gente tem que usar o álcool gel, tem que usar a máscara, independente dos lugares que a gente for. Se for altas temperaturas, nós temos que usar protetor solar, um boné, né, um chapéu, para a gente se proteger, né? Isso. E a gente não pode esquecer que às vezes essa temperatura cai, aí usar um agasalho. Sim. Gente, muito obrigada, professora Adriele, essa aula foi muito legal, porque é tão ruim fazer o gráfico, né, sem os alunos. Ainda bem que eu tenho você aqui comigo para a gente fazer essa aula para eles. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje, agradecendo a professora Adriele pela sua participação, que enriqueceu muito a nossa aula. Um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.